Seja bem-vindo ao Palavra Afiada, o podcast onde a literatura ganha voz, cortes precisos e reflexões afiadas. Aqui, cada página é um convite ao debate. Cada frase carrega um impacto e cada episódio é um mergulho nas palavras que revelam um universo de palavras. Lançamentos instigantes, clássicos imortais, poesia que fere e cura, prosa que desafia e transforma. Vamos afiar nosso olhar sobre a literatura e suas múltiplas facetas. Pegue seu café, ajeite seu fone e prepare-se para uma viagem literária como você nunca ouviu. Palavra Afiada está no ar. Olá, muito bem-vindo ao Palavra Afiada. Hoje nós vamos falar sobre pertencimento, sobre relações familiares, sobre um monte de coisa muito legal. E quem está conosco para falar sobre um livro que eu amei o nome, Um Lugar para Luísa, é a escritora Priscila Malfatti. Priscila, bem-vinda ao Palavra Afiada. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Tá certo. Bom, vamos começar falando aí do livro, que ele mistura fantasia e realidade de uma forma muito envolvente, né? O que inspirou você a escrever essa história? Olha, são muitos elementos, né? Eu acho que esse livro ele é uma síntese de várias fases da minha vida. Eu sou pós-graduada em literatura pela Unicamp, e no meu mestrado eu estudei o autor Ítalo Calvino, que é uma referência muito importante, né, do livro, e assim, em algum momento dessa história eu fui mãe, né, e aí a Luísa é o encontro dessas duas coisas, né, de uma experiência com o universo da narrativa de um ponto de vista teórico, como crítica literária, tem muitas referências, né, literárias no livro, mas também do ponto de vista daquele lugar de mãe, né? De mãe que senta, coloca a criança no colo e conta muitas histórias. Então, a Luísa, antes de ser um livro, ela era uma história que eu contava para a Flora, que é minha filha, nas noites antes de dormir, né? Que ela pedia para inventar. Ela já estava cansada da Alice no País das Maravilhas, ela falou: mãe, inventa uma história que seja parecida com a Alice, assim, mais sombria, tem umas coisas mais esquisitas, assim, sabe, mãe? E aí foi a encomenda dela, né? No momento que estávamos todos trancados em casa por conta da pandemia, foi a época da escrita, foi a época mais pesada de quarentena que a gente viveu, e aí isso virou um lugar para a Luísa. Pois é, já que você falou do Ítalo Calvino, né, você menciona o Barão nas Árvores, né, desse escritor, e aí a minha pergunta para você é como que essa obra do Ítalo, ele dialoga com a narrativa de Um Lugar para Luísa? Olha, existe uma personagem, né, que ela é mencionada, ela não está presente de uma forma ativa, que é o tio da Luísa, que é essa figura do escritor, né? A figura do escritor que tem uma obra literária que a menina não conhece, porque ele escreve para adultos, né? E a infância desse autor que está ali no fundo, né? Ela é plasmada no Cosmo, que é o personagem principal de Um Barão nas Árvores, que é um menino rebelde que vai morar nas árvores, nunca mais volta para casa, né? Ele nunca mais desce, ele vai vivendo de árvores em árvores e nunca mais desce. Então tem um momento ali em que eu falo, né, da revolta do Alfonso, que é essa personagem autor que está ali no fundo da obra, que ele gostava de pintar, gostava de desenhar, e ele se evadia da família no alto do flamboyante. Pois é, mas o engraçado é que esse personagem, ele é ausente, mas ao mesmo tempo ele está presente na narrativa, né? E aí o que ele representa na jornada aí da Luísa ou da própria escritora, então, né? Olha, na jornada da Luísa, eu acredito que tem essa dimensão do fascínio pela figura desse demiurgo, esse ser que está por trás das narrativas, né? É um tio que ela não conhece, mas também é uma figura que está por trás, na verdade, que faz parte desse processo de reflexão sobre o que é uma obra literária, né? Ele está e não está escondido ali. E ele também, assim, ele tem uma presença muito importante porque
o mundo paralelo onde a Luísa vai se encontrar, né, um pouco a revelia dela mesma, é o inconsciente desse autor, né? É aquele lugar onde ele escondeu todos os traumas, onde ele escondeu também um pouco de uma visão um tanto ridícula dos pais, aquele lugar subterrâneo ali onde ele está muito presente, apesar de... É uma presença ausente, né? É isso. Aí tem também aí uma figura que permeia toda a história, né? Que é a avó da Luísa. E a relação das duas é cheia de nuances. Como que foi que você construiu essa dinâmica entre as duas personagens? Por trás de toda figura ficcional sempre tem algumas figuras verdadeiras, né? Então, me inspirei em algumas mulheres, né? Mulheres que foram jovens na década de 70 e que abraçaram um momento do feminismo que assim, era matar ou morrer, né? Eu acho que a gente já conquistou tantos direitos e esse momento criou mulheres muito duras, né? Mulheres que muitas vezes tiveram dificuldade de serem compreendidas naquele momento. E a avó da Luísa é um pouco essa figura, né? Que não é aquela vovozinha maternal que te abraça e te acolhe com uma sopinha, né? Ou então com um bolo todo confeitado. Não, não é. É uma avó que tem uma carreira, que se destacou nessa carreira, que ainda é importante nesse cenário, embora já esteja se retirando de alguma forma, e que tem, assim, talvez os seus arrependimentos, talvez um pouco de culpa, mas ao mesmo tempo é uma figura totalmente encantadora com essas nuances, né? E a Luísa é fascinada por ela. Longe dela temer essa avó, ela teme um pouquinho, porque é uma personagem muito forte. Mas ela tem uma atração muito profunda. Ela tem uma admiração, né? Uma admiração muito grande. Pois teve uma parte do livro lá que eu acho que a Luísa chega no quarto de alguém, pega um objeto, e aí ela pede para levar, e a avó falou assim, enquanto você estiver nesta casa, você pode ficar com ele, mas não leve para tua casa, porque eu gosto de ter essas memórias aqui materializadas, vamos assim dizer, né? E aí e eu fiquei pensando, né? Porque geralmente uma avó ela é muito permissiva, mas essa avó não é permissiva, né? Ela joga a criança assim na realidade e dá limites. Eu achei bem interessante. O livro também ele traz elementos, né, de descoberta e amadurecimento. Qual que é a mensagem que você estava pensando, né, em passar com a leitura, para que os leitores, ao ler sobre Luísa, eles pudessem se ver nessa jornada aí de descoberta e de amadurecimento? Olha, essa questão da mensagem, ela é muito incontrolável, na verdade, para o né? A gente pode estar pensando em dizer muitas coisas, às vezes não chega a dizer o que quer e às vezes diz muito mais do que pensou em dizer, né? Então, assim, tem uma questão na Luísa, né, que é uma questão importante para mim, também como professora, porque eu lido com adolescentes diariamente, eu acho que embora a minha personagem seja uma personagem mais jovem, né, do que o público que eu estou acostumada a conviver todos os dias, eu acho que tem uma dimensão ali, que é a dimensão de como estar no mundo, num mundo que te solicita tanto, né, e que muitas vezes é tão confuso e que gera uma ansiedade que é muito grande. Né? Eu acho que o lugar da Luísa não é um lugar físico. O lugar da Luísa é um lugar mental que ela consegue construir nessa jornada que ela faz. Né? Perfeito. É um momento, é um estar dentro de si, independentemente das circunstâncias. E como foi um livro escrito durante a pandemia, que foi um momento em que todos estávamos muito frágeis emocionalmente, todos estávamos muito ansiosos pelo futuro, estamos ainda, né? Eu acho que a ansiedade, ela é um dado, né, da nossa existência. Eu acho que se tem um fulcro ali, né, nessa questão do lugar, é esse lugar, né? É um lugar dentro de nós, que cada um vai saber, né, precisa procurar entender como acessar, e a jornada da Luísa é o encontro desse lugar.
Agora, o conceito, tem um conceito lá, eu comecei a dar risada, que é o do limbo verdemuco. Ele é intrigante, de onde que veio essa Bom, coisa? essa coisa é muito, muito esquisita, mas vem do próprio tio Alfonso, né? Porque É, tem é, essa personagem que é um pouco excluída, mesmo dentro da família. Ele tem uma rinite alérgica que é hiperbólica, ele tá sempre com o nariz escorrendo, né? Então, uhum. e como, assim, as crianças, elas gostam um pouco desse universo, né? Elas têm uma certa familiaridade com esse universo que é do corpo, do físico, daquilo que está acontecendo o tempo inteiro com elas, né? Então, essa é uma contribuição, inclusive, da Flora, né? Ela fala, e se você fizesse uma coisa assim? Então é isso, essa alusão realmente a esse desconforto dessa personagem. Tem também uma atmosfera assim de mistério, né, e magia na narrativa. Além do Ítalo, você se inspirou em algum autor ou outros autores, ou você gosta, né, dessa coisa do mistério? Olha, essa questão do mistério, ela é eu acho que talvez uma técnica narrativa que é muito, muito cativante, né? Eu sou leitora do Humberto Eco, e o Humberto Hum. Eco é, é desses que realmente, assim, explorou essa dimensão do mistério, do suspense de uma forma muito magistral, né? E nós todos somos capturados pelo mistério, né? Então eu queria construir um livro que não só trouxesse, né, todas essas reflexões, mas que não deixasse o leitor ir embora, né? E eu acho que o Uhum. mistério ele faz isso, essa coisa meio aventurosa, mas ao mesmo tempo, né, não se sabe muito bem aonde vai dar. Isso nos cativa, né? Esse é o argumento de quase todos os seriados que a gente assiste. É verdade. O ser humano é muito suscetível a essa criação dele próprio, em Uhum. termos de fascinação. Então, eu queria trazer isso, né? Mas, assim, tem muitos, eu mencionei o Humberto Eco, mas tem toda uma literatura fantástica aí, Tolkien, as Crônicas de Nárnia, Neil Gaiman, e todos esses têm, assim, né, essa aventura que vai progredindo, e o Edgar Allan Poe, né, Nossa. eu até menciono as aventuras de Arthur Gordon Pym lá, né, Uhum. a Luísa lê o título ali e tá no fundo, né? Esse mistério, Uhum. essa coisa essa envolvente, tá no meu repertório aí por essa via e talvez outros escritores que eu não tô conseguindo me recordar. Pois é, aí você tem lá o senhor Koduna, né? E os outros personagens do Limbo Verdomuco, e eles são muito cativantes, esses personagens. Aí, como que foi o processo de criação deles? Você falou que o livro surgiu de uma necessidade ou de um pedido da tua filha, da Flora, falando, ai mãe, cria umas histórias. E você foi inventando, assim, naturalmente, de forma espontânea, e depois você jogou no papel? Não, Uhum. eu acho que como boa calviniana, É. eu sou muito de projetos mesmo, né? Ah, tá. Eu fui construindo, a primeira coisa que nasceu foi um projeto de texto, de como, né, de como ele se desenrolaria, se ele ia ter um plano só, se a gente realmente ia embarcar nisso, que é quase um gênero mesmo, né, o da Sim. viagem fantástica. Tem N escritores e roteiristas, né, e cineastas que exploram Uhum. esse gênero, e eu fui desenhando, né, eu acho que, assim, essas personagens do Limbo, elas surgem, então, dessa vontade de trazer um pouco desse interior desse tio Afonso, né, que ela queria tanto conhecer, e trazer também personagens da família da Luísa que ela não teve oportunidade de conhecer. Eu não sei, Uhum. eu não gosto de ficar explicando a obra, mas Uhum. Não, se você não se sentir à vontade, não precisa, pode ficar tranquilo. imagina, é, Uhum. é, o porquinho ali, ele é uma projeção da, do inconsciente do tio, né? E é Uhum. uma figura paterna para o Sim. tio e é o avô da Luísa. Então, eu queria, assim, pensando um pouco em como a Flora se relaciona com os avós, eu falei, poxa, que triste, né? Eu acho que todo neto
deveria poder conhecer o avô, nem que fosse numa viagem fantástica, né? Nem que Uhum. fosse a partir de uma coisa que é totalmente inesperada. E isso é o que acontece para a Luísa, né? Uhum. Ela vai ali se deparar com essas... com a forma como... Você trouxe alguns alguns arquétipos, né? Assim, né? Exatamente, exatamente. É E ela tem isso. a oportunidade de ver aquelas projeções ali. Tá certo. Agora, a avó da Luísa, eu vou voltar nela porque ela é uma figura muito forte e ela é muito, muito, muito excêntrica. É muito excêntrica. Aí, quando eu fiquei lendo, eu fiquei pensando assim: será que a mãe da escritora é assim? Ou é a escritora que se vê ou se projeta desse jeito? Essa mulher, ela é real? Não. Não, ela não é uma mulher. Ao mesmo tempo, ela é a soma de muitas mulheres reais. Mas Legal. tal qual ela é, eu nunca conheci ninguém. Mas eu acho que tem um pouco da minha orientadora, que me acompanhou durante muitos anos, mestrado, doutorado, que é uma Uhum, figura muito querida, né? Uma mentora muito uhum. importante para mim. Tem as avós, né? Tem muitas pessoas ali. Tem a minha própria mãe, em certa medida. Eu acho que deve ter um pouquinho de mim também, né? A gente não Ah, tem, sim. consegue se Agora, eu colocar, fiquei né? muito apaixonada também pela ilustração, né, que é a Leonor Pérez, né? Eu achei delicada, eu achei forte, ao mesmo tempo que delicada e forte, parece até um paradoxo, né? Mas eu achei muito, mas muito bonita a ilustração. Como que foi esse diálogo, né, essa conversa entre vocês duas, para que ela compreendesse o que você estava querendo e que você pudesse entender aquilo que você estava ilustrando, né? Como que foi essa jornada? Olha, foi um presente, né, muito grande poder trabalhar com a Leonor. Eu a conhecia das ilustrações dos livros da minha filha. E quando eu soube que ia poder, né, Através do desenvolver FIC, né? o Uhum. projeto através do FIC, eu entrei em contato com ela pelas vias comerciais normais mesmo, e eu me surpreendi com a solicitude dela, com a rapidez com que ela me respondeu. Enviei o original para leitura, né, dela, ela se encantou pelo original, gostou demais, falou, não, vamos fazer esse projeto sim, e a gente foi conversando, né, ao longo do processo. Eu confiei plenamente na Leonor, porque eu já conhecia o trabalho dela, já me encantava muito, sempre achei que o traço dela, né, as estratégias que ela usa combinavam demais com a proposta do livro. Então, grande parte do que tem ali foi uma leitura dela, né, e ela ia me mostrando e ia me encantando, eu nem fiz nenhuma espécie de pedido, nem de comentário, eu só me apaixonei a cada ilustração que ela elaborou. Realmente foi Uhum. assim, uma convergência muito, né, muito bacana que aconteceu. Você disse que você é professora, né, de adolescentes, né? Quando Isso. você pensou nesse tema, um lugar para a Luísa, é dessa angústia que tanto crianças quanto adolescentes sofrem para poder se ver no mundo? Ou não tem nada a ver com isso que eu estou falando? Não, tem tudo a ver. Aliás, queria te agradecer, porque as suas colocações são excelentes e são assim muito ricas para eu conseguir, né, explorar Uhum. esse universo ficcional. Não, acho que não. Olha, sim, eu acho que esse dia a dia, né, de sala de aula, e o acompanhar da minha filha também, né? Ela é uma criança Uhum. de 8 anos, mas ela já tem as suas angústias, né? Já tem as suas ansiedades ali colocadas, né? Então, sim, e eu queria, lógico que é um primeiro livro, eu queria atender essa demanda da minha filha, mas eu queria que fosse uma obra que pudesse dialogar com todas as idades, como a gente diz, né, de 0 a 100 anos. Uhum. A intenção era essa, que a criança, ela aproveita num determinado nível, né? Eu queria que tivesse camadas ali a serem Legal. exploradas. O adolescente já vai pegar um outro aspecto. E o adulto, né? Dependendo das referências literárias que tem, aí tem muita coisa ali para ser explorada.
Mas sim, pensei nessas instâncias, nessas pessoas, sim. Ô Priscila, e você tem outros projetos para escrever mais livros? Ou não? Como que tá? Eu tenho. Editor, quando começa, não para nunca mais, sim, né? Preciso ser acolhida pelo mercado editorial. Já tem um projeto novo que está inscrito nessa nova edição do FIC. Né? Legal. Que é um projeto menor, mais circunscrito, mais voltado para uma faixa etária um pouco menor, né? Uhum. E eu participei em 2023 com o original daquele primeiro prêmio Carolina Maria de Jesus para literatura escrita por mulheres, do governo federal, e fui premiada. Parabéns! E esse está crescendo ainda, né? Eu retomei o projeto, porque eu gostava muito já da onde ele tinha parado, mas eu ainda queria mais, tinha mais coisas a dizer ali, né? E ele está crescendo, estou em busca, né, de outras premiações, porque a gente sabe que no Brasil, para o escritor, mas não só no Brasil, né? A realidade do escritor iniciante é se expor a esses crivos, né, dos prêmios literários, para ser reconhecido e conseguir construir, quem sabe, uma trajetória. Então, os projetos, por enquanto, são esses. Eu vou ficar aqui na torcida para que você seja premiada e você possa escrever mais livros, porque eu adorei teu texto, adorei a tua sensibilidade. E essa coisa é assim muito da questão do emocional. Você lida muito o tempo todo com isso. Você atravessa, né, os personagens, né? Então é muito psicanalítico o seu livro. Né? E eu quero te agradecer. Eu adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu espero que você tenha muito sucesso, que o lugar para a Luísa, né, possa chegar em muitos lugares, possa falar com muitas pessoas, e pessoas não dentro de um grupo, né, de uma idade, de uma faixa etária, mas para todo mundo. Muito obrigada, viu? Que agradeço. Bom, e eu agradeço você que ficou conosco aqui, falando nesse bate-papo com a Priscila, né, essa escritora maravilhosa, que trouxe um texto super sensível, muito legal, com muita fantasia, muito mistério, você fica presa na leitura. E eu gostaria de indicar você para comprar esse livro, presente a gente. Melhor coisa para se dar hoje em dia é livro. Compra um livro, dá para alguém, dê de presente, né? Então, que você possa. Eu vou deixar aqui para vocês o endereço da Priscila. Priscila, eu esqueci de perguntar para você onde conseguir o livro. Então, existe a possibilidade de conseguir a partir do meu Instagram, né? E eu faço nessa pelo correio para quem tiver interesse em comprar. Tem um link lá para poder. Qual que é o seu Instagram? Olha. Não, você passa depois. Eu te entendo. Então, gente, quando eu for identificar a Priscila, eu já vou botar embaixo lá o Instagram dela para vocês poderem adquirir essa obra. E eu quero agradecer, então, você que ficou com a gente. E na semana que vem, a gente tem um novo encontro com um novo autor, com uma nova autora, para poder falar sobre esse mundo encantado, mágico e maravilhoso da literatura. Muito obrigada. Beijo para vocês.